Atena, 46 anos, não tem um namorado há 15 anos. Seu amor verdadeiro, entre aspas, morreu em um acidente de carro. Atena diz que, por ocasião da morte dele, ela prometeu jamais tocar em outro homem em honra da sua memória. Na verdade, Atena esteve apenas 3 meses com o namorado morto. Nunca dormiu com um homem em toda a sua vida adulta. Sua única experiência sexual foram 5 anos de abuso nas mãos do padrasto na infância. Atena ergueu muros de aço em volta de sua criança interior ferida. Usa a lembrança do amigo morto como defesa para não ter intimidade com ninguém. Outra mulher com a qual trabalhei manteve durante 30 anos um casamento sem paixão. O marido é mulherengo, viciado em sexo. Ela sabe de 6 casos que ele teve. Em um deles, o apanhou na cama com outra mulher. Perguntei por que continuou casada e ela disse que amava o marido. Essa mulher confunde dependência com amor. Ela foi abandonada pelo pai quando tinha 2 anos e nunca mais o viu. Sua dependência, que ela chama de amor, tem suas raízes no medo profundo do abandono. Em todos os casos citados acima, o problema central é a criança ferida. A criança ferida contamina a intimidade nos relacionamentos porque não tem noção do seu eu autêntico. A maior mágoa que uma criança pode sofrer é a de rejeição do eu autêntico. Quando um dos pais não pode afirmar os sentimentos, as carências e os desejos do filho, ele está rejeitando o eu autêntico da criança. Então, torna-se necessária a criação de um outro eu. Para acreditar que é amada, a criança ferida comporta-se da forma que acha que deve se comportar. Esse falso eu se desenvolve com o passar dos anos e é reforçado pelas exigências do sistema familiar e pelos papéis sexuais da nossa cultura. Gradativamente, o falso eu transforma-se naquilo que a pessoa pensa que é. Ela esquece que o falso eu é uma adaptação, um ato baseado no script de outra pessoa. É impossível a intimidade sem a noção do eu. Como podemos compartilhar nossa pessoa com alguém quando não sabemos realmente quem somos? Como alguém pode nos conhecer quando não sabemos quem somos? Um dos meios de criar uma sólida noção do eu consiste em estabelecer limites fortificados. Como as fronteiras de um país, nossas fronteiras físicas protegem nossos corpos e dão o alarme quando alguém se aproxima demais ou tenta nos usar indevidamente. Nossas fronteiras sexuais nos mantêm sexualmente protegidos e tranquilos. Entre parênteses, as pessoas com fronteiras sexuais fracas geralmente fazem sexo quando na verdade não desejam fazer. Nossas fronteiras emocionais nos indicam onde terminam nossas emoções e começam as de outros. Elas nos dizem quando estamos sentindo por nós mesmos e quando sentimos pelos outros. Temos também fronteiras intelectuais e espirituais que determinam nossas crenças e nossos valores. Quando a criança é ferida por negligência ou por maus tratos, suas fronteiras são violadas. Isso predispõe a criança ao medo de ser abandonada ou absorvida por outros. Quando a pessoa sabe quem ela é, não teme ser absorvida. Quando tem a noção de autoestima e autoconfiança, não teme ser abandonada. Sem fronteiras fortes, não podemos saber onde terminamos e onde os outros começam. Temos dificuldade em dizer não e, para saber o que queremos, 2 comportamentos cruciais para estabelecer a intimidade. O distúrbio de intimidade é extremamente potencializado pela disfunção sexual. Crianças de famílias mal estruturadas têm seu desenvolvimento sexual prejudicado. Esse prejuízo é causado pelo exemplo sexual deficiente na família, o desapontamento do pai em razão do sexo da criança, desprezo e humilhação impostos à criança e negligência no atendimento das necessidades de dependências naturais ao desenvolvimento da criança. O pai de Gladys nunca estava em casa. Seu vício pelo trabalho o dominava completamente. Na sua ausência, Gladys criou um pai de fantasia. Hoje ela está no seu 3º casamento.
porque suas ideias sobre os homens são irreais, nenhum jamais corresponde às suas expectativas. Jack via o pai ofender a mãe verbalmente sem que ela reagisse ou se queixasse. Ele não consegue estabelecer intimidade com as mulheres. Escolhe mulheres passivas e cordatas e logo se desinteressa sexualmente delas porque as despreza, como desprezava a mãe. Suas experiências sexuais mais satisfatórias são quando ele se masturba, imaginando as mulheres em situações sexuais humilhantes. Muitas crianças sabem que os pais ficaram desapontados com seu sexo quando elas nasceram. Papai queria um menino e nasceu uma menina. Mamãe queria uma menina e teve um menino. A criança começa a se envergonhar do seu sexo, o que pode levar mais tarde a vários graus de submissão sexual. A criança vitimada pelo desprezo dos pais e pelas humilhações impostas geralmente é predisposta a um comportamento sexual sadomasoquista. A mãe de Jules, vítima de incesto, nunca foi tratada e nunca superou sua revolta contra o abuso sexual sofrido. Jules, tomando as dores dela, internalizou a fúria da mãe contra os homens. Mais tarde, ele se tornou um viciado em sexo. Tem uma grande coleção de livros e vídeos pornográficos. Ele se excita imaginando uma mulher dominante e maternal que o humilha e maltrata. As crianças precisam de uma orientação segura para realizar as tarefas de cada estágio de desenvolvimento. Quando as carências inerentes não são atendidas em um determinado estágio, o desenvolvimento estaciona nesse estágio. As crianças privadas da satisfação das suas carências do primeiro estágio da infância procuram a gratificação oral, que pode se manifestar mais tarde como uma fixação no sexo oral. A criança cujo desenvolvimento é interrompido na idade em que começa a andar, geralmente torna-se fascinada por nádegas. A fascinação por uma parte genital chama-se objetificação sexual e reduz as outras a objetos genitais. A objetificação sexual é o flagelo da intimidade. A intimidade exige duas pessoas completas que se valorizem mutuamente como indivíduos. Muitos casais codependentes praticam sexo intensamente objetivado e viciado. É o único modo que a criança que vive no adulto conhece para se manter próxima de outra pessoa. Comportamentos indisciplinados. A palavra disciplina vem do latim disciplina, que significa ensinar. Através da disciplina, ensinamos a criança a viver mais produtivamente e com mais amor. Como disse M. Scott Peck, a disciplina é um meio de diminuir o sofrimento da vida. Aprendemos que dizer a verdade, adiar a gratificação, ser honesto consigo mesmo e assumir a responsabilidade dos próprios atos aumentam as alegrias e os prazeres da vida. Os pais devem dar exemplo de autodisciplina em vez de falar sobre ela. As crianças aprendem com os atos dos pais, não com suas palavras. Quando os pais não dão o exemplo de disciplina, a criança torna-se indisciplinada. Quando os pais disciplinam rigidamente os filhos e não fazem o que pregam, a criança torna-se superdisciplinada. A criança interior indisciplinada faz o adulto hesitar, procrastinar, recusar-se a adiar a gratificação, rebelar-se, ser voluntarioso e obstinado, agir impulsivamente sem pensar. A criança superdisciplinada é rígida, obsessiva, exageradamente controlada e obediente, gosta de agradar os outros e é dominada pelo sentimento de culpa e de vergonha. Entretanto, o comportamento da maioria dos adultos que possuem uma criança ferida oscila entre a indisciplina e a superdisciplina. Comportamentos viciados compulsivos. A criança ferida que vive no adulto é a causa principal dos vícios e do comportamento viciado. Eu me tornei alcoólatra muito cedo. Meu pai, também alcoólatra, me abandonou física e emocionalmente quando eu era pequeno. Eu me senti indigno de sua atenção e do seu tempo. Como ele nunca esteve presente para modelar meu comportamento, nunca me senti ligado a ele, nunca experimentei o que é ser amado e considerado por um homem. Dessa maneira, nunca amei a mim mesmo como um homem.
Nos primeiros anos de minha adolescência, eu andava na companhia de outros meninos sem pai. Nós bebíamos e éramos devassos para provar nossa masculinidade. Dos 15 aos 30 anos, fui viciado em álcool e drogas. No dia 11 de dezembro de 1965, fechei definitivamente a garrafa. Deixei o vício das drogas, mas meu comportamento viciado continuou. Eu fumava, trabalhava e comia por vício. Não tenho dúvida de que meu alcoolismo foi resultado da predisposição genética. Aparentemente, existem provas de que o alcoolismo tem raízes genéticas, porém o fator hereditário não é suficiente para explicar esse vício. Se fosse, todos os filhos de alcoólatras seriam alcoólatras. Evidentemente, esse não é o caso. Meu irmão e minha irmã nunca foram alcoólatras. Eu passei 25 anos trabalhando com alcoólatras e viciados em drogas. Isso inclui 15 anos de trabalho com adolescentes viciados em drogas. Nenhuma vez encontrei uma pessoa cujo vício fosse puramente de natureza química, a despeito do fato de que algumas drogas viciam com grande rapidez. Vi adolescentes ficarem viciados em crack com apenas 2 meses de uso. O fator comum que encontrei foi a criança ferida. Ela é a raiz insaciável de todo comportamento viciado compulsivo. A prova está no fato de que, quando eu me livrei do vício da bebida, procurei outras formas de alteração do meu temperamento. Eu trabalhava, comia e fumava compulsivamente em razão da carência insaciável da criança que havia em mim. Como todas as crianças de pais alcoólatras, fui abandonado emocionalmente. Para a criança, o abandono é morte. A fim de atender meus 2 requisitos básicos de sobrevivência, meus pais são ótimos e sou importante para eles, tornei-me o marido emocional da minha mãe e o pai dos meus irmãos mais novos. Ajudar minha mãe e os outros fazia-me acreditar que eu estava certo. Disseram-me e eu acreditei que meu pai me amava, mas era doente demais para demonstrar e que minha mãe era uma santa. Tudo isso disfarçava a minha ideia de que eu não valia o tempo dos meus pais, vergonha tóxica. Meu material central era composto de percepções selecionadas, sentimentos reprimidos e crenças falsas. Esse era o filtro através do qual eu interpretava todas as novas experiências da minha vida. Essa adaptação primitiva me permitiu sobreviver à infância, mas era um filtro fraco demais para a sobrevivência de um adulto. Aos 30 anos, fui parar no Hospital do Estado em Austin depois de 17 anos de alcoolismo. Quando reconhecemos a criança ferida que vive em nós como centro do comportamento viciado compulsivo, podemos ver o vício em um contexto muito mais amplo. O vício é o relacionamento patológico com qualquer forma de alteração do temperamento, com consequências que representam um risco de vida. Os vícios de ingestão são os modificadores mais dramáticos do temperamento. Álcool, drogas e alimentos possuem um potencial químico inerente para alterar o temperamento. Mas os sentimentos podem ser mudados de muitas outras formas. Gosto de falar de vício de atividade, vício cognitivo, vício de sentimentos e vício de coisas. Os vícios de atividade incluem trabalho, fazer compras, jogo, sexo e rituais religiosos. Na verdade, qualquer atividade pode ser usada para alterar os sentimentos. As atividades alteram as sensações por meio da distração. Os vícios cognitivos são um meio poderoso de evitar as sensações. Eu vivi dentro da minha cabeça durante anos. Eu era professor de uma universidade. Pensar pode ser uma forma de evitar sentimentos. Todos os vícios têm um componente de pensamento que é chamado obsessão. Os sentimentos podem também ser um vício. Eu fui um viciado no sentimento de raiva durante muitos anos. A raiva, a única fronteira que conhecia, disfarçava minha dor e minha vergonha. Quando eu dava expansão à minha raiva, sentia-me forte e poderoso, não mais vulnerável e impotente. Provavelmente, todos nós conhecemos alguém viciado em sentir medo. Os viciados em medo têm uma tendência para ver catástrofes e horrores em tudo. São os eternamente preocupados que deixam os outros loucos. Certas pessoas adquirem o vício da tristeza e ou da lamentação.
Não parecem mais estar tristes, elas são a tristeza. Para elas, a tristeza é um modo de ser. As pessoas que mais temos são os viciados em alegria. São os bons meninos e meninas que eram obrigados a sorrir e estar sempre alegres. É como se tivessem um sorriso congelado nos lábios. Os viciados da alegria jamais veem as coisas ruins. Sorriem quando contam que sua mãe morreu. É sinistro. Coisas também podem ser objetos de vício. O vício do dinheiro é o mais comum. Entretanto, qualquer coisa pode se tornar uma preocupação constante e, como tal, fonte de alteração. No âmago da maioria dos vícios, independente dos fatores genéticos, está sempre a criança ferida em estado de carência constante e de insaciável privação. Não precisamos conviver muito tempo com o viciado para descobrir isso nele. Distorções do pensamento. O grande psicólogo do desenvolvimento, Jean Piaget, chamou as crianças de estranhos cognitivos. Elas não pensam como os adultos. As crianças pensam em função do absoluto. Essa característica do pensamento infantil manifesta-se numa polaridade de tudo ou nada. Se você não me ama, você me odeia. Não existe meio termo. Se meu pai me abandona, todos os homens vão me abandonar. As crianças são ilógicas. Isso se manifesta por meio daquilo que foi chamado de raciocínio emocional. Eu sinto de uma certa forma, logo deve ser assim. Se me sinto culpado, devo ser uma pessoa má. As crianças precisam de modelos saudáveis para aprender a separar o pensamento das emoções, para pensar sobre os sentimentos e sentir sobre o pensamento. O pensamento egocêntrico da criança se manifesta por meio da personalização de tudo. Se papai não tem tempo para mim, é porque não sou bom, há alguma coisa errada comigo. É assim que a criança interpreta os maus tratos. O egocentrismo é uma condição natural da infância, não um sinal do egoísmo moral. A criança simplesmente não é capaz de aceitar o ponto de vista de outra pessoa. Quando as necessidades de dependência do desenvolvimento não são atendidas, o adulto é contaminado por esse modo de pensar da criança que vive nele. Muitas vezes, ouço adultos expressando essa forma de pensar contaminada pela infantilidade. A América, certa ou errada, é um bom exemplo de pensamento absoluto. Conheço várias pessoas que têm problemas financeiros em razão do pensamento emocional. Acham que o fato de querer uma coisa é motivo suficiente para comprá-la. A criança que não aprende a separar os pensamentos das emoções, quando adulto, usa o pensamento como uma maneira de evitar emoções dolorosas. Separam a cabeça do coração, por assim dizer. Dois padrões comuns dessa distorção do pensamento são a universalização e o uso do detalhe. A universalização não é por si só uma forma distorcida de pensamento. Todas as ciências abstratas exigem esse processo, bem como o uso do pensamento abstrato. A universalização torna-se uma distorção do pensamento quando a usamos para encobrir nossos sentimentos. Muitos gênios acadêmicos são completamente incapazes de dirigir sua vida cotidiana. Uma forma extremamente distorcida de universalização é a tendência para prever desgraças imaginárias. Fazemos isso quando criamos hipóteses sobre o futuro. E se não tiver nenhum dinheiro sobrando no Instituto de Aposentadoria quando eu me aposentar? É uma ideia terrível que detona o medo. Uma vez que esse pensamento não é um fato, mas mera hipótese, a pessoa literalmente está assustando a si mesma. A criança interior ferida frequentemente pensa assim. Como acontece com a universalização, a capacidade de se ater aos detalhes pode ser uma importante atividade intelectual. Não há nada de errado em pensar detalhada e completamente em alguma coisa. Porém, quando essa capacidade é usada para nos distrair de sentimentos dolorosos, torna-se uma distorção da realidade de nossa vida. O comportamento perfeccionista compulsivo é um bom exemplo. A pessoa deixa-se absorver pelos detalhes como um meio de evitar seus sentimentos de incapacidade. Podemos ouvir exemplos de pensamento egocêntrico em qualquer lugar e a qualquer momento.
Recentemente, ouvi a conversa de um casal em um avião. A mulher examinava os planos de férias na revista da companhia aérea. Inocentemente, ela disse que sempre desejou conhecer a Austrália. O homem respondeu zangado: "Que diabo você espera de mim? Eu me mato de tanto trabalhar." A criança ferida achou que ela o estava julgando como um inadequado provedor financeiro simplesmente porque ela queria ir à Austrália. Vazio, apatia, depressão. A criança ferida contamina também a vida do adulto com uma depressão crônica, sentida como um vazio. A depressão é causada pelo fato da criança ter de adaptar um eu falso, abandonando seu verdadeiro eu. Esse abandono do verdadeiro eu cria um espaço interior vazio. Chamo a isso de fenômeno do buraco na alma. Quando a pessoa perde o eu autêntico, perde o contato com seus verdadeiros sentimentos, carências e desejos, que são substituídos pelos sentimentos exigidos pelo falso eu. Por exemplo, ser bonzinho, entre aspas, é um componente comum do falso eu. Uma mulher boazinha nunca expressa raiva nem frustração. Ter um falso eu é viver representando. O verdadeiro eu nunca está presente. Uma pessoa em período de recuperação descreveu isso do seguinte modo: é como se eu estivesse do lado de fora, vendo a vida passar. A sensação de vazio é uma forma de depressão crônica, pois a pessoa está permanentemente lamentando a perda do verdadeiro eu. Todos os adultos crianças experimentam graus variados de depressão crônica moderada. O vazio é sentido também como apatia. Como conselheiro, muitas vezes ouço adultos crianças queixando-se de que suas vidas são desinteressantes e sem sentido. Para elas, a vida é uma espécie de ausência e não podem compreender o entusiasmo das outras pessoas por certas coisas. A grande analista junguiana Marion Woodman conta a história de uma mulher que foi ver o Papa por ocasião da visita dele a Toronto. Ela levou um equipamento fotográfico variado e complicado para fotografar o Papa. Ficou tão ocupada com o equipamento que só conseguiu uma fotografia quando o Papa passou por ela. A mulher não viu o Papa. Quando revelou o filme, viu que o homem que a acompanhava aparecia na fotografia, mas ela não. Ela ficou completamente ausente da experiência. Quando o adulto criança é ferido, nós nos sentimos vazios e deprimidos. A vida adquire uma aura de irrealidade. Estamos ali, mas não estamos dentro da vida. O vazio leva ao sentimento de solidão. Porque não somos nunca quem somos, nunca estamos realmente presentes. E mesmo que outras pessoas nos admirem e gostem da nossa convivência, estamos sempre sozinhos. Eu me senti assim durante grande parte da minha vida. Sempre conseguia ser o líder de qualquer grupo para o qual entrasse. Tinha sempre muita gente à minha volta, elogiando e admirando. Entretanto, nunca me senti realmente ligado a ninguém. Lembro-me de uma noite em que estava fazendo uma palestra na Universidade de St. Thomas. O assunto era a interpretação de Jacques Maritain da doutrina tomista sobre o mal. Naquela noite, eu estava bastante eloquente com o raciocínio aguçado. Quando saí da sala, fui saudado com uma ovação da plateia, todos de pé. Lembro-me exatamente do que senti. Eu queria acabar com a minha solidão e o meu vazio. Pensei em suicídio. Essa experiência explica também como a criança ferida contamina o adulto com seu egocentrismo. Os adultos crianças são completamente absortos em si mesmos. Seu vazio é como uma dor de dente crônica, só podem pensar em si mesmos. Como terapeuta, muitas vezes me exaspero quando tenho de lidar com o egocentrismo desses clientes. Sempre digo aos meus amigos conselheiros que se eu estivesse fugindo de um incêndio no meu escritório, alguém ia chegar e dizer: "O senhor tem um minuto?" Essas categorias de contaminação cobrem quase todas as áreas da servidão humana. Minha esperança é que você possa ver quais os assuntos sérios a criança ferida que vive no seu íntimo continua a apresentar na sua vida de adulto. Para ajudar a determinar o mal que essa criança pode estar causando, responda essas perguntas com sim ou não.